Quando diz aprofundar as nossas raízes, irmãos, está dizendo de esses frutos, são frutos do Espírito, é o caráter de Cristo que vai ser desenvolvido em você. Antes da gente ganhar pessoas para Jesus, nós somos transformados no caráter de Cristo, e aí a gente passa a frutificar também na vida de outras pessoas. Mas o primeiro fruto é na nossa vida. Então, quando eu estiver falando sem raízes não há frutos, está dizendo que sem enraizar em Jesus, é impossível você assumir o caráter de Cristo. É impossível você andar como Cristo, pensar como Cristo e viver como Jesus, que é esse o projeto dele. E aí vamos para o próximo. Enraizar é o quê? É aprofundar, vamos lá? É aprofundar em Deus. Vamos falar? Não, lá ainda dentro, lá tem 3 mensagens. Volta um pouquinho para mim. Tem 3 coisas lá dentro daquele slide. Volta lá. Mais um, isso. Lá em preto está o quê? Enraizar é aprofundar em Deus. Eu tenho uma sede, uma fome, um desejo por Ele cada vez mais. Então, isso é o que nós vamos pregar o ano inteirinho aqui na nossa igreja. De várias formas, de maneiras diferentes, mas sem raízes não há frutos. E para a gente enraizar, nós precisamos nos aprofundar em Deus. Lá também nozinho, não sei se vocês conseguem ler comigo, mas está dizendo assim que será a profundidade da nossa vida em Deus que vai determinar a abundância de frutos em nós, e aí sim, e através de nós. A profundidade em Deus. Então, quando uma vida não está frutificando, é porque essa vida não está bem alimentada. Quando essa vida não está tendo, você cada vez mais, o projeto de Deus é você ser parecido com Jesus. Todos os dias você está nesse processo. E a pergunta é, o quanto eu sou? Terminamos 2025, entramos em 2026. O quanto eu sou mais parecido com Jesus? É isso que você tem que olhar sempre. Porque aquele dia que nós encontrarmos com Ele, a ideia, a palavra de Deus diz que nós o veremos, e nós seremos transformados num piscar de olhos. Nós seremos tudo quanto Jesus Cristo é, e nós teremos a mente de Cristo. Amém? Como é que a gente se aprofunda em Deus? Aí sim o próximo slide. Como nos aprofundamos em Deus? No primeiro sermão a gente viu que enraizar é formar aquilo que somos. Para que nascemos? Quem somos nós? E a pregação exatamente era sobre o Pai Nosso. Então raízes, fale comigo lá bem forte. Raízes profundas revelam a nossa verdadeira identidade. Qual é? Filhos amados de um Pai presente. Por isso que a oração é Pai Nosso. A situação é difícil, vocês estão falando, estão citando o tempo todo que não é brincadeira. Também agora a Sônia passou por isso e decidiu, não, eu vou para a igreja assim, perder alguém. E ele está dizendo, Pai Nosso. É o Pai que a gente recorre. E a nossa identidade, se Ele é Pai, eu sou filho. É assim que Ele quer que nós aprendamos. Então, enraizar é você ter essa convicção, essa certeza no coração. No segundo sermão também eu falei sobre enraizar para enfrentar o que nós vivemos. Foi o que eu falei na semana passada sobre o Getsemane. O que Jesus enfrentou. Então fale comigo. Quem está afirmado em Deus não se curva diante da pressão extrema da alma. Você também tem o seu Getsemane. Todos teremos. E a gente aprende com Jesus como é que a gente enfrenta o Getsemane. É aquele lugar de sofrimento, de dor, de suar gotas de sangue, de dizer que, Pai, se pudesse, eu não queria passar por isso. É isso que é oração, enraizar essa força, essa certeza, né, de que eu não vou me curvar. O problema vai vir mesmo sobre todos, mas a gente não precisa ceder a isso. Amém, irmãos? Amém? Terceiro, hoje, sermão da série, o que a gente vai ver aqui é enraizar para a gente permanecer firme até o fim. Então vamos falar juntos? A permanência não é sorte. Eu vou até falar baixo aqui. Vamos falar assim, ó. A permanência não é sorte. É fruto de profundidade espiritual. Tem gente que quer dar certo na vida pela sorte, vida financeira, sem fazer nada por ela. Tem gente que quer que a sua vida espiritual, emocional, relacional, casamento melhores pela sorte, pensando que um dia vai cair alguma coisa no colo. E você sabe que todos os dias é uma batalha, é uma luta que nós temos que enfrentar. Se a gente tem realmente, se alguma coisa é importante demais para nós, nós vamos atrás disso. Então a gente vai ver que se eu quero viver firme até o fim, porque Jesus já colocou sim, Ele colocou da seguinte forma, aquele dia,
Quando ele falou daquele dia, ele colocou uma visão, e eu e você temos que mirar os nossos olhos, é o nosso alvo, e tudo que nós fazemos aqui todos os dias tem que ser em função daquele dia. A sua vida, do dia que você aceitou Jesus, é em função daquele dia. Ele diz, aquele dia. Qual é aquele dia? O dia que ele vai voltar para nos encontrar. E o jeito que a gente vive vai determinar como é que vai ser esse dia para a gente. Ah, mas eu já recebi Jesus. Ah, eu frequento a igreja, eu faço tudo que eles pedem. Jesus não está falando sobre isso. É isso que a gente vai aprofundar hoje, também falando em aprofundar e entender sobre isso. Então, pensando no sermão de hoje, enraizados pela oração, para a gente permanecer firme, eu tenho uma pergunta para vocês. Pare um pouquinho. Você tem alguém jovem, espiritualmente, começando, e você já tem uma caminhada com Cristo, tem uma experiência profunda, já conhece bastante, né? Que conselho você daria para esse jovem, para esse novo convertido? Pode ser seus filhos, inclusive. Como é que ele permanece firme até o fim, sem se perder pelo caminho da fé? Que conselho? Você tem uma frase de conselho, olha, que a gente ouve assim, quando uma pessoa é muito importante. Então, por exemplo, recentemente, tem um senhor, é um americano, muito rico, mas ele era muito simples, ele não tinha nada, e ele mostrou como foi que ele chegou lá. E eu pergunto, se o senhor tivesse que deixar um conselho, é o último conselho, e aí interessante que ele fala uma palavra que você não espera, não tem nada a ver com finanças. Quando você ouve pensando que ele ia falar sobre tudo, a palavra dele é, seja grato. Ele começou por aí. Falou, se você é grato, você levanta todos os dias, enfrenta as situações, com gratidão você vai vencer. Mas se você já levanta todo dia muito mal, você não é grato a Deus e pela vida, então tudo dá errado para você. Então, falou assim, o meu conselho é, se eu pudesse te dar um conselho, o cara mais rico lá, estava dizendo assim, seja grato. Então a pergunta é, qual o conselho, numa palavra simples, de sabedoria, você diria para essa pessoa? Zeque, pode vir aqui, Zeque. Cadê o Zeque? Ali, vem cá. Eu convidei, você está pensando nessa pergunta, eu convidei o Zeque para fazer essa leitura, você sabe que eu tenho convidado algumas vezes, ele ia vir antes, né? Aí eu deixei e falei, puxa, espera um pouco. Ele vai fazer a leitura desse texto, é a nova geração que nós estamos investindo. Eu queria que você ouvisse primeiro e depois eu quero falar rapidinho com ele também. Vai lá, Zeque, Deus te abençoe. Tenham cuidado para que... Minutinho só, vamos ficar em pé para a leitura dessa palavra. A gente está lendo o que mesmo? Lucas 21, do 34 ao 37. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia vem sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Antes de vocês aplaudirem o garoto, eu fiz uma pergunta para ele quando eu mandei. Falou, Zé, faz o seguinte, diz para mim o que foi mais impactante no seu coração. Eu disse para ele, o que marcou você? Numa frase. Aí ele mandou para mim, eu falei, você pode falar isso lá para a igreja? Eu falei, posso, então fala. Não, eu acho que todo mundo tem que ficar sempre de olhos bem abertos, porque a todo momento a gente é testado, a gente sofre tentações a todo momento, e eu acho que a questão não é não só a renúncia, mas você esperar por aquilo, você saber, estar preparado para o que vai vir e saber que o dia está chegando e você tem que estar pronto para isso. Eu acho que essa foi a parte mais importante. Vamos aplaudir esse garotão? Obrigado, viu? Sim, deixa eu... Aí, agora os adolescentes vão descer, né? Podem ir lá, vão fazer estudo, inclusive eu acho que ele que está dando estudo hoje, né? Isso, vai lá então, vamos lá, gente. Que bênção. Quando nós olhamos, quando eu disse de nova geração, eu quero dizer para você o seguinte, nós temos um projeto chamado Pense Laranja, eu sei rapidinho, em que tantas as crianças e adolescentes fazem parte. Nós fazemos a assinatura de um material que é internacional,
são de especialistas, e nós recebemos nessa assinatura, então, todo mês, e o ano inteirinho, e todos os anos, nós recebemos material após material de gente especialista em Bíblia, com teologia equilibrada, e ela não tem versões, é a palavra pura de Jesus, e as nossas crianças, os nossos adolescentes entraram então nesse modelo. Então vocês vão depois descobrir que a nossa reforma da igreja não é reforma, não é só pintura. A gente, logo quando a gente lançar, estão terminando um vídeo para apresentação de tudo isso, você vai ver que é uma mudança geral na nossa igreja e no jeito de nós trabalharmos, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós. Amém? E eu estou contente com essa nova geração. Agora você viu que não é automático a nossa permanência em Cristo. Não é algo que acontece porque a gente começou bem a nossa carreira em Cristo. Não é porque nós tivemos uma experiência forte com Deus. Não é nem isso. Isso é importante. Mas aqui está dizendo que vai além disso. Permanecer é fruto de uma vida que está enraizada. E o que Jesus está falando nesse texto é exatamente isso. As nossas raízes precisam ser aprofundadas. Por isso ele chama de crianças espirituais. Sabe o que é triste para mim, irmãos? É que cada um de nós temos uma visão do que é vida abundante. Se sentar com cada um também vai ter uma visão do que é ser feliz. Cada um vai ter uma visão do que é legal para a vida. E o que a gente precisa nos aprofundar em Cristo é olhar com os olhos dele e entender, quando eu olho para as pessoas, se a minha vida está sendo medida pelas pessoas, eu estou bem. Mas o tempo todo eu tenho que olhar para Jesus e entender e perguntar: Jesus, o quanto eu estou dentro do projeto, do plano que o Senhor tem, dessa vida abundante? E o que é que cega os meus olhos que eu não consigo perceber que esse pouquinho que eu estou vivendo não é tudo? Porque de repente você estabeleceu que o máximo para a sua vida espiritual é isso que você está vivendo. Cheguei no fim. Eu espero, irmãos, que na minha vida eu nunca me aposente espiritualmente. Eu vou parar, um dia eu tenho que parar, porque fisicamente precisa, né? Mas eu espero que espiritualmente isso nunca aconteça, que eu continue servindo e sabendo, assim, como Josué e Caleb já estava, acho que com 90 anos, ele falou: eu tenho 80 anos, eu tenho o mesmo vigor que eu era jovem. Quando todo mundo teve medo de ir lá atacar e ir para os gigantes daquela terra, que eram deles, foi Caleb quem disse: eu vou. Com 80 anos. Então não há tempo para um cristão parar, a gente vai aprender o tempo todo. E Jesus nos chama para isso. Então aqui a gente começa o primeiro ponto, antes de falar sobre vigilância, que a Bíblia está dizendo nesse texto, antes de falar também de permanecer de fé, que é isso que queremos, Jesus começa falando do coração. Porque a gente é uma expressão, o que nós fazemos é aquilo que acontece dentro da gente. É que quem nós somos por dentro é que vai, na verdade, determinar como é que as coisas são lá fora. Então, por isso que o primeiro ponto é esse aí: um coração é o meio pelo qual, vamos falar juntos? Protegemos o coração. Vamos falar juntos? A oração é o meio pelo qual protegemos o coração. A gente está falando sobre oração. Eu sei que o texto está levando aqui, mas eu queria que você entendesse isso. Quando Jesus está dizendo dessas coisas, como é que a gente pratica essas coisas? Como a gente vence? E o texto que ele leu diz assim, que os corações, meu e seu, de cristãos, ficam sobrecarregados. E quando sobrecarregados, ficam insensíveis para a voz de Deus, para o projeto de Deus, e a gente fica cego para as coisas. Ele falou dos excessos da vida, e quando fala de excesso da vida, está falando de uma vida desregrada, é uma vida anestesiada pelos prazeres. Quer um exemplo? Eu imagino que tem muito mais gente com prazer de rolar o celular do que ler a Bíblia. Tem prazer de rolar o celular, mais uma notícia, do que ouvir o que Deus tem para ele. É isso que o mundo é, a gente vai ficando fascinado. Os excessos, quando ele fala de bebedeiras, é na verdade uma palavra para dizer algo mais profundo que isso. Está falando do que ela causa. Então é uma insensibilidade que vem pela bebedeira, mas a ideia de viver entorpecido por qualquer coisa que faça a gente perder a vigilância espiritual e não perceber o que a gente está fazendo. Sou tão insensível. Então, não é isso que uma pessoa, quando está tomado pela bebida, dirigindo o seu carro,
De vez em quando você vai ver isso acontecendo. O cara está dirigindo, o cara estava de moto, era desesperador. Quem estava com o carro atrás filmando o que ele fazia com a moto correndo em alta velocidade bêbado. Ele saiu daqui, foi de frente com um monte de caminhões. Você aqui do lado de cá, né? É isso que ele está dizendo, que nós fazemos com a nossa vida espiritual. É Jesus dizendo no texto. Vocês precisam tomar cuidado, ele diz, com a vida de vocês. Fala também da insensibilidade por causa dos problemas. Nos envolvemos com tantas coisas, são tantas coisas todos os dias. Esse é o mundo, ele diz. O mundo é assim. As pessoas sem Deus são assim. Então, de repente, em vez de encontrar você na paz, na calmaria do seu coração, vamos encontrar você todo o tempo ansioso, agitado, e você não conseguindo nem ter tempo para Deus. Olha só a sua vida, e porque as preocupações da vida são o que tomam tempo de você, o tempo todo. E não precisa nem falar em riqueza, é o jeito que a gente vive a vida. Nós trazemos tantas coisas, o mundo faz isso, ele concentra tanta coisa no mesmo dia para você, e você cai nesta, e de repente você começa a perder, deixar que essas coisas dominem você, e você não tem tempo para Deus. E a palavra grega aqui é aplicar. Quando ele está dizendo para tomar o cuidado, é aplicar, é concentrar, é segurar. Olha para a sua vida espiritual. Não é qualquer coisa que Jesus está dizendo. Em outras palavras, faça tudo o que você puder para proteger o seu coração dessas coisas que vão acontecer com todas as pessoas, inclusive com vocês. Se eu não abreviasse o tempo, até vocês se perderiam. Jesus chamando a atenção. Então, a oração é o meio de protegermos o nosso coração. Amém? Eu gostei que no momento da oração, até por causa da música, o louvor foi demais. Você sentiu a presença de Deus? Eu senti uma presença poderosa, uma ação maravilhosa de Jesus. E que momento de louvor gostoso. Enquanto está aquela música preparando, vem o Cristiano, pastor Cristiano, e leva por um momento, e leva você a pensar. E é o que nós queremos com você. Por favor, não deixe que a vida de oração sua seja o momento que a gente fez aqui. A sua vida precisa ser uma vida de oração. Por que eu disse que a oração protege o coração? Eu vou citar só alguns textos rapidamente. Salmo 51:10 diz que a oração purifica o coração. Davi se via, ele pecou, era o pecado do adultério que ele teve. Você lembra o que ele fez, o erro que ele fez, e ele ora pedindo proteção e pede renovação, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu preciso de volta. Essa é a oração que purifica, a oração que vai para a presença de Deus e fala: olha o meu coração, purifica o meu coração. O Senhor nem precisa me dizer, porque eu sei que ele não está. Então, essa é uma maneira que Deus limpa, que Deus protege o coração. A oração também no Salmo 139, 23, 34, é a oração que vigia o coração. Ali purifica. A oração que vigia, ele diz assim: sonda-me. Quem não conhece isso? Sonda-me, ó Deus. Quantas vezes você faz essa oração? Sonda-me, ó Deus, como marido. Sonda-me, ó Deus, como esposa. Sonda-me, ó Deus, como pai. Sonda-me, ó Deus, como namorado, como profissional, como professor, seja lá como for, como aluno, como cristão, como alguém envolvido no ministério. Sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho. Essa é a oração que fazemos, que precisamos fazer. A oração que vigia o coração. E quem ora, então, está permitindo que Deus revele perigos internos. Deus, está me parecendo, eu acho que está bem, mas está parecendo, eu não sei. De repente eu estou cego, a um ponto cego na minha vida, e eu estou correndo risco e eu não saiba. Sonda-me, ó Deus. Oração, para evitar a gente de cair e de pecar. Filipenses 4, 5 a 7, que você conhece, a oração fala que a oração é blindagem do coração. Porque depois de dizer para não andar ansiosos, de lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, ele diz que depois de fazermos isso, de orar, suplicar ao Senhor e praticar ações de graças, a oração vai ser como a paz de Cristo, ele diz, vai tomar conta do coração. Então a oração vai ser como uma sentinela do seu coração, do meu coração. Já imaginou? E quando você está orando e fazendo isso, lançando sobre ele todas as suas preocupações, irmãos, um pastor sempre está sabendo, ou melhor, na maioria das vezes está sabendo. Então, quanta coisa que passa com vocês. Então, você está sentado aqui agora, mas você não imagina talvez uma pessoa do seu lado, a angústia que está passando.
a situação extrema que está vivendo. Porque, é claro, as pessoas não saem ligando para você e dizendo, por isso que o Face, essas coisas são assim. Todo mundo coloca o que ele gostaria, o ideal. E o que é real, a gente vai para o quarto secreto. Mas quantos estão passando por situações complicadíssimas demais? E a oração blinda o nosso coração. Tira a angústia, tira o medo. Quantas vezes ouço de pessoas, olha, depois que oramos, eu encontrei a paz no meu coração. Eu também encontrei direção. E é isso que Deus faz com o nosso coração. Coração é isso, é uma proteção do coração. Quer ter o seu coração protegido? Amém? A palavra de Deus está nos ensinando. É Jesus dizendo para mim e você, como a gente pode viver a nossa vida. Agora, se a oração protege o nosso coração, ela também faz algo igualmente essencial, que ela abre os nossos olhos. A oração não só protege, mas ela abre. Porque não adianta a gente ter um coração protegido se os olhos espirituais estiverem cegos. Então Jesus não apenas disse, cuidem do coração, ele continua dizendo, estejam atentos. Cuida do coração, cuida como é a sua vida interna, mas agora abre os olhos. Agora é dentro, agora é fora. Olhe, perceba. Então a oração não só guarda o que está dentro, mas ela desperta por aquilo que está acontecendo ao redor. E é interessante, tem algumas pessoas, e você vai ver que é delas, se elas estiverem num determinado lugar com um grupo, tem aquela pessoa que senta e vai lá, está vendo aquela coisa e simplesmente concentrado naquilo que está acontecendo. E tem sabe aquela pessoa que sempre está assim, olhando para cá, para lá, para tudo, está percebendo, está em perigo, está bem aqui, como é que é? É meio do pai isso, né? A gente está de olho, e Jesus está dizendo isso, olha, não viva a sua vida, senta lá na vida espiritual e fica, não, abre os seus olhos, você já cuidou do coração, agora fica atento, de perceber o que acontece à nossa volta, que pode ser um perigo. Então é o próximo, vamos falar juntos, a oração é o meio pelo qual aguçamos, vamos falar de novo, faz o quê? A gente vai ver alguns textos bíblicos falando sobre isso. E a oração nos conecta com o Espírito Santo e dá capacidade de discernir o invisível. O texto de 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz assim, quem é espiritual discerne todas as coisas. É assim que Deus faz. Precisamos do Espírito em nós. E nós precisamos saber disso. O Espírito que habita em nós. Ele é isso, ele habita em você. Mas nós precisamos desse Espírito, e nós precisamos dessa conexão com Deus constantemente, que o Espírito está, você e eu, para a gente perceber as coisas e não cair às cegas nas artimanhas de Satanás. Então a oração também ilumina a percepção espiritual para entender o que agrada a Deus. Efésios 5, 8 a 10 diz assim, aprendam a discernir o que é agradável a Deus. É pela oração, é pelo meu contato com Jesus, é pelo meu andar com Jesus, que eu vou descobrir, ele diz, o que é bom, perfeito e agradável para a minha vida. A vontade de Deus é maravilhosa. E para agradá-lo, eu preciso estar em conexão com Ele. Nós sabemos de agradar tanta gente. Muitos nos ensinaram que agradar a Deus é fazer um monte de coisa para Deus. E nós vivemos no Brasil uma religião que faz, e a gente precisa fazer. Mas é um fazer de expressão do ser. E Jesus não está desesperado, mas aguardando que a gente vá para Ele e pergunta, o senhor queria que eu fizesse isso? Não, eu não queria, eu não te pedi para fazer isso. A gente precisa disso. Mas discernir o que é agradável ao Senhor no dia a dia, em tudo que nós fazemos. A oração faz isso. A sabedoria e o discernimento também são frutos da oração sincera. Tiago 1,5 diz assim, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, faz o quê? Fala com Deus, pede para Ele. Quantas burradas a gente deixaria de fazer? Eu sou um. Pensa que é só você. Quantas vezes, Senhor, por que eu não orei mais? Por que eu não percebi a sua voz? Por que eu fui tão empolgado nisso? Né? Eu fiz isso uma vez comprando um carro. A voz do Espírito era a hora que eu fui. Depois ela afastou com as conversas que eu tive com o cara que estava vendendo. Porque eu fui para comprar, acho que um carro de uns 15 mil, saí com um carro de 30.
Ele conseguiu fazer. Não, o senhor merece um carro desse. Eu falei, claro, mereço. Quando eu vi, eu estava merecendo mesmo. Depois eu mereci umas boas palmadas, porque passei um apuro para pagar isso. E o Espírito Santo já tinha conversado, a gente tinha falado. O carro era menos, é esse carro que é o seu. Você entende o que eu estou dizendo? É uma coisa simples. Mas eu já achei, é Deus. Não, o senhor é um pastor, é um homem de Deus. E o cara foi bom. Só fui perceber depois que fui pagar. Né? Começar a pagar que a coisa ficou difícil. Deus é bom depois. E aí eu orei ao Senhor depois de algum tempo. Acho que já tinha pagado, mas mesmo assim estava apurado. E aí arrumou um bom comprador para ele. E aí eu aliviei meu coração e comecei a entender, a buscar de Deus. Como é que a gente diferencia quando é Deus, quando é a gente empolgado e não é Deus. E a oração faz isso, dá sabedoria para a gente fazer as coisas. A oração é escudo, olha isso. Oração é escudo contra surpresas espirituais e também contra quedas. Mateus 26, 41 é o próprio Jesus dizendo, que é dentro do texto. Vigiai e orai para, lembra do texto da semana passada? Vigiai e orai para não entrar em tentação. Não é orar porque caiu. Não é orar porque está tudo arrebentado. Claro que a gente vai orar. Mas ele diz assim, eu chamei vocês para viver uma vida de previsão. De preparação, antes de acontecer. Então, ore, fale, para que vocês vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Se a gente vive uma vida de oração, você faz essa oração para Deus? Senhor, me livra das tentações, me livra da queda, por favor. Sabe uma coisa que eu peço para Deus? Me livra de envergonhar o seu nome, Senhor, para minha família e para minha igreja, por favor, nunca me deixe. Por favor, cuida de mim, me ajuda. Não deixa, se eu estou pegando um caminho perigoso, por favor. Peço a misericórdia e a graça dele. É assim que a gente faz. A oração constante também nos prepara para os eventos futuros, que é o texto que a gente está vendo. Para a gente ficar firme, você pode orar pelo seu futuro. E diz, vigiem e orem todo tempo, para que vocês estejam preparados para o que vai vir. Eu estava pregando, eu falei para vocês, eu mandei para vocês, antes da pandemia, Deus tinha me levado a pregar que um monte de coisa difícil viria, eu nunca imaginei na minha vida. Depois eu falei para os irmãos, peguem os sermões e vejam. Era uma série dizendo, e o ano todo dizendo, o seu coração, firme no Senhor, busque o Senhor, a gente não sabe o que vem, e nós enfrentamos aquela pandemia que foi a pior coisa que já pudemos passar na vida. Ele está dizendo, a gente pode, com a oração, nos precavermos, Deus já pode, Ele já sabe tudo o que vai acontecer, mas o seu clamor vai te livrar de entrar numa situação que você não imagina. Oração constante. Também a oração nos mantém alertas contra ataques do inimigo. 1 Pedro 5,8, você diz assim, sede sóbrio e vigilantes. Que Satanás está como um leão ao nosso redor, tentando nos tragar. E como é que eu venço isso? Na oração, em alerta, pedindo ao Senhor, me livra das tentações, não me deixa cair, deixa perceber que há uma enrascada de Satanás sendo preparada de um jeito tão legal, tão bonito, que não, o Senhor merece, o Senhor pode sim, o Senhor vai ter condições. É Deus dizendo, o Senhor compra? Não faz isso, viu? Vender tem que vender, né? Que se vira o cara que não... Né, se quiser comprar, eu não te obriguei, né? Não pus arma na cabeça, né? Quem mandou comprar, né? Mas não é assim? E a gente entra nesta. Então a sabedoria, orar ao Senhor, é essa proteção que Ele vai fazer, vai cuidar de você e de mim contra os ataques que virão sobre nós. Você está entendendo que a vida cristã não é vir na igreja, cantar e voltar? É você vir para a igreja olhando para tudo, prestando atenção. Eu gosto de uma coisa de um dos meus filhos que fala assim para os filhos, leia o ambiente. Toda vez para os filhos, presta atenção, você começou uma conversa sobre Hiroshima e nós estamos falando aqui de presentinho para as crianças no parquinho. Leia o ambiente, essa é a ideia. Então, você está vivendo a sua vida, leia o ambiente, perceba, opa, esse não é para mim, esse negócio não é para mim. Essas pessoas, essa proposta que não combina com o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Então, oração, você vai ver que não é para pedir coisas. Que eu acho que o problema nosso é que nós aprendemos
E oração é para Pai. A oração do pedinte devia ser, Jesus devia fazer assim, né? Você viu que a oração do Pai Nosso não tem nada com isso? É chamando você para uma relação profunda com aquele que é Pai e que já tem tudo, que diz que já sabe tudo por ser Pai. Ele sabe tudo que você precisa antes de pedir. Você viu? A oração não é para convencer ele. A oração de Pai Nosso já tira a gente desse negócio do pedinte. Porque fala, o Pai é nosso, não é só seu. O Pai está preocupado com aquilo que é nosso, não é meu. Toda vez que eu olho pensando no eu não entendi que o Pai é nosso e que Ele responde o que é nosso. E o único momento, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, é dele, não é a sua. Você entende? Quando a gente entende isso, então a oração não é para pedir. A oração aqui é manter um espírito desperto para Deus. Então quem ora, percebe antes. Quem ora, discerne melhor. Quem ora, não é pego em surpresa. Quem ora, não se deixa enganar. Quem ora, não se contamina com o ambiente. Quantas pessoas caíram por isso? Então a oração, na verdade, aqui vai ser um sensor. Amém? Sensor espiritual. Como é que está o seu sensor espiritual? Se você estiver orando, seu sensor espiritual está bem. Amém? Primeiro eu perguntei como é que está seu coração, né? Agora como é que está o seu sensor? Para perceber as coisas que te fazem bem e que não fazem. Então, não basta perceber antes e discernir melhor e não ser pego de surpresa. Não basta só isso. Tudo isso é maravilhoso, mas Jesus vai além. Ele diz que a oração não apenas protege, está dizendo que ela desperta, que ela sustenta. Ela nos mantém de pé agora quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Isso que a gente vai ver aqui. Então a vigilância prepara, mas a oração é que nos fortalece. Em vigilante eu estou preparado, mas a oração é que me dá força para enfrentar. Senão eu posso estar preparado com uma fraqueza. Então a gente chega no terceiro e último ponto dessa mensagem. Vamos falar juntos? A oração é o meio pelo qual? Amém? Permanecer de pé, hein? Tem um filme, eu acho que o nome é Armagedon, em que está, acho que é esse o nome. Eu achei demais esse filme porque, Evangelho, né, claro, falando sobre isso. O anticristo está preparando tudo, então chega aquele momento que ele arrasa com todos os cristãos e com todos. E lá no final, ele é obrigado, Satanás que assume o lugar, né? É obrigado a ajoelhar diante de Jesus e reconhecer que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse para mim foi a cena mais... Eu acho que se o filme só fosse só isso para mim. Vai chegar um momento que todos terão que encontrar Jesus. Aquele dia. Amém? E se você tivesse certeza de que isso é a verdade, que um dia você vai estar face a face com Jesus, você prestaria atenção, nós prestaríamos atenção na nossa vida todos os dias. Vamos entender já o que é permanecer de pé então. Versículo 36 diz assim, que o Zé que leu: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus falou isso. Vai acontecer muita coisa difícil. Ele está dizendo, por isso que ele disse aquele contexto, vão tentar fazer de tudo para acabar com a sua fé. Você precisa entender isso. Estou chamando vocês para isso. Raízes profundas. Então aqui a gente chega ao terceiro ponto, que é isso, permanecer de pé, né? Jesus disse que é orando que nós vamos escapar de tudo que vai acontecer e vai nos manter de pé quando nos encontrarmos com Ele. Ele está falando que a oração prepara, que a oração nesse texto, que a oração protege, que a oração fortalece, que a oração mantém de pé quando os outros caem. Quantos caem? Quantos que você conhece? E ao longo da vida foram desistindo da fé. Você encontra algumas pessoas que não querem saber nada de Deus mais. E você ouve, nossa, mas a vida dele foi uma bênção no passado.
E aí você vai, eu caí por causa do pastor, não, eu caí por causa do irmão, eu caí porque não sei o quê. É sempre assim, eu caí por causa de alguma coisa, eu não estou mais. Né? E o objetivo final das nossas vidas é vigilância e oração. Então, permanecer firme é isso, o objetivo é isso. Permanecer firme, é não desviar, como ele está falando, é não esfriar. Ele disse assim que o amor de quase todos esfriaria. Ou ele fala, volta ao primeiro amor. Há um desespero no meu coração tão profundo por vocês. Se vocês entendessem o que é essa palavra, o que realmente Jesus está falando para você e para mim, despertasse, e caísse um avivamento de tal forma na sua vida que você tivesse a revelação mesmo no seu coração do que é. De não ser derrubado pelas pressões. Não, a situação foi complicada e aí eu acabei desistindo. E está com raiva de Deus. E o objetivo é sermos encontrado fiel. Chegarmos na presença de Deus e ouvir dele, servo bom e fiel. Você está ouvindo isso? Você consegue ouvir isso de Jesus? Nesse momento? Ouça ele dizendo, olhando nos seus olhos, dizer, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, ele disse, e no muito eu vou colocar você. Parece muito para nós isso aqui, que nós enfrentamos nessa vida. Mas aquele dia, você tem que estar pronto para ouvir, servo bom e fiel. Entra para o gozo, que está preparado antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Para mim e você. A oração nos coloca também nas mãos do Deus que nos guarda, e nos sustenta, e nos mantém firme. Judas 1,24 diz assim, você conhece esse texto, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, aleluia, amém, irmãos? Eu estou querendo levar a minha vida firme, eu quero chegar naquele dia, me encontrar com Jesus, e ele diz, alguém que é poderoso, que começou a boa obra nas nossas vidas, diz, aquele que é poderoso, para guardar, para impedir de cair, aleluia, por isso eu oro, Senhor, não me deixa cair, não me deixe envergonhar, não porque eu estou com medo, é pelo peso que eu sinto nas minhas costas, o que significa errar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, com vocês, de eu não poder olhar nos olhos de vocês. Entende? Senhor, me ajuda. E ele diz assim, aquele que é poderoso para guardar, então ele guarda, a oração me protege, de impedir de cair, não só impedir de cair, mas diz, para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, aleluia. Isso é estar de pé, não há mácula, não há vergonha, eu não tenho nada para me envergonhar. Olhar nos olhos de Jesus e ouvir dele, não é aquele que chega escondendo, perdão. Quando a pessoa tem dívida, ele tem que se esconder, não é verdade? Você conhece a criança que fez alguma coisa errada e começa a esconder? E ela acha que o pai não percebe. Está normal, está sempre brincando, agora está se escondendo. Chega perto, ela vai para cá, vai para lá. É assim que nós somos. Mas com Jesus é mais sério. Porque a gente vai querer fugir da presença dele, porque a presença dele é poder, é santidade, e todo aquele fulgor da presença, e glória e santidade, e vamos realmente fugir. Mas ele diz que eu e você podemos chegar, ele quer nos apresentar assim, com alegria. Jesus, eu esperei a minha vida toda para esse dia. Passei por tudo, enfrentei tudo, e eu te louvo porque o Senhor cuidou, o Senhor foi fiel. Aquele que começou a boa obra, diz, eu vou completar na sua vida. A gente precisa crer nisso. Eu tenho repetido isso para você. Mas fale, Deus, eu sei que o Senhor começou uma boa obra. O que é que está impedindo essa boa obra? O que é que o Senhor está querendo fazer na minha vida que eu não estou deixando? Me liberta. Irmão, se a gente quer viver uma vida realmente com Jesus, vai ser duro, deixa eu dizer assim, não é simples. No que é duro? Você vai ter que pedir para Ele ajudar você a desistir de algumas coisas no seu coração que não dá, que você quer manter. Ele vai tirar alguns medos do seu coração de se entregar. Essa é a oração que nos faz permanecer em pé. É a oração que eu creio, eu fui chamado para viver essa vida nova, e que Ele tem poder, Ele deu tudo que eu preciso para viver essa vida nova no nome de Jesus.
Amém? Vou pedir para o pessoal do louvor subir aqui. E vou pedir para você ficar em pé nesse momento. Então, a oração protege. Próximo slide, né? A oração protege, vamos falar juntos? A oração protege o coração, certo? Então, ele está dizendo no texto que a pressa, a ansiedade, os excessos, todos eles são vencidos quando o coração está ancorado em Deus. Quando o meu coração está ancorado em Deus. Aí você protege o coração. Amém? Segundo, a oração, vamos juntos? Ela aguça a nossa atenção espiritual, a gente perdeu a percepção, né? Então, quem ora discerne, quem ora percebe, quem ora não é pego de surpresa. Você ora? É? Como você ora? Né? Vamos viver uma vida de oração. Terceiro, a oração nos mantém de pé. Jesus disse que é orando que a gente vai escapar de todas essas coisas. Eu queria aplicar da seguinte forma. Você percebeu que, de maneira simples, mais profunda, Jesus está dizendo que ninguém permanece firme por acaso? Você entendeu isso? Amém? Não é por acaso. Não tem jeito. Então, a permanência não é sorte, também não é talento seu, também não é força de vontade. Não, agora eu vou ser, também não é. Apesar de precisar disso. É fruto de uma vida que está enraizada em oração. Então, a partir de hoje você tem que pensar isso. Porque se você quer vencer a ansiedade, ore. Se você quer discernir o que é de Deus, ore. Se você quer permanecer de pé, ore. Diga isso para as pessoas. Diga isso para o coração. Porque a oração protege, a oração aguça a percepção e a oração sustenta na caminhada. Então eu creio, irmãos, que Jesus está chamando você para voltar para esse lugar. Voltar para a oração. Amém? E eu acho que a gente não precisa criar um culto de oração. A sua casa deveria ser um culto de oração. Você ora com a sua esposa, ora com seus filhos. Você ora no seu trabalho. Por exemplo, você chamar os funcionários, se tiver alguns cristãos, tudo bem. Se é aqueles que não querem, mas por que não? Você chamar a gente, vamos pedir direção de Deus nesse dia? Quem é que vai rejeitar isso? Aí você não entra naquele negócio de evangeliquez, não. Fala com o Pai, nada de religião. Pai, precisamos da sua direção, da sua sabedoria, precisamos da tua proteção, precisamos de discernimento nesse dia. Está faltando a gente orar, irmãos. Se a gente orar, eu quero dizer para vocês, eu estava fazendo as contas. Sabe quanto que eu pedi para Deus para que a gente terminasse em dezembro? Eu pedi para Deus, nós precisamos de 50 mil reais, além de tudo que a gente já tinha feito. Nós precisamos de 50 mil reais para a gente fazer a igreja. Fazer as coisas que a gente precisa para terminar bem. Eu estava fazendo as contas até agora há pouco, e eu cheguei a um número de 47 mil que veio de fora e não daqui. Está ouvindo isso? 47 mil até agora, está faltando só 3. Deve vir de algum outro lugar. Fora daqui, não foi nem daqui. E veio de oferta exatamente o valor. Eu estou olhando lá, estava orando hoje de manhã, falei, puxa Deus, é isso? Deus falou, eu respondo a oração. Eu respondo, eu quero responder. Vocês não têm porque vocês não pedem. Não é pedir para o bel prazer. Vocês também não têm porque pedem mal. Mas se a gente estiver bem com o Pai, conhecer o coração do Pai, então a gente vai entender o poder da oração. Então Deus não está esperando, como eu preguei naquele domingo, não é orar mais bonito, Ele está esperando de você, não é isso. Mas é para você orar mais profundo, amém? Mais profundo. Não é para impressionar, é para permanecer. A oração é para isso. Não é para cumprir um hábito. O pastor mandou, Jesus mandou, não. É para criar raízes profundas e a gente poder viver a vida maravilhosa. Porque no fim é isso. Só permanece firme quem permanece em oração.